Tudo bem, gente? Então, começando aí mais uma aula de História Contemporânea para você estudar aí para o Enem. E a gente vai iniciar agora duas aulas que uma complementa a outra, para você se situar aí historicamente em relação a alguns fatos. A gente vai falar de um tema que não tem caído muito, mas né, a Copa no Mundo que acontece esse ano, ela se situa no contexto aí da Rússia, que passa, é um país, se a gente for pensar, por questões históricas bastante controversas, né? A gente hoje conhece a Rússia aí pela figura polêmica do Vladimir Putin, só que antes disso, antes da Rússia ser isso que a gente vê materializado hoje, né, com essa opulência, essa riqueza, né, que a gente está vendo, tem muita história que rolou. E para a gente falar de um dos capítulos mais aí trágicos da história da Rússia, que o stalinismo, a gente vai voltar e falar da Revolução Russa. Eu vou pincelar só alguns tópicos, porque o que é importante a gente aprender com base no que a gente vinha estudando dos regimes totalitários é o stalinismo. É só interessante para você ver de onde é que surge esse ser, né, que vai acabar aí modificando um pouco os rumos da política, né? E você precisa ficar sabendo do que vem antes, porque senão a história fica faltando uma perna. Então a Revolução Russa, no contexto que a gente entende, ela vai se dar em 1917. No ano passado, em 2017, houveram muitas comemorações, né, sobre essa data, em referência a essa data, porque para algumas pessoas vai representar, para alguns estudiosos e para alguns grupos, vai representar uma forma de liberdade de um regime, que é o que a gente vai ver agora, de um modo de governo que vinha aí com a família do Tsar Nicolau II. A gente vai ver como é que isso acontece e por que é que significa então uma forma de liberdade. É interessante a gente saber então quais são as causas dessa revolução e finalmente as consequências. As consequências têm tudo a ver aí com o stalinismo. Tem a ver por quê? Porque vai haver uma apropriação de um poder, uma lacuna deixada aí por um líder da Revolução Russa, né, uma disputa de poder e que finalmente o Stalin vai assumir. Não estou dando spoiler aqui, mas é legal você saber que o bicho pega quando a gente fala de Rússia e, no caso aqui, né, antes a União Soviética, quando se situa no contexto do stalinismo. Então vamos lá. Aqui é uma imagem do Lenin, como aquele condutor. Aqui dá para ver ao fundo, aqui ó, o Stalin e aqui o Lenin, uma figura aí que está norteando as populações. Vocês lembram que quando a gente viu a aula sobre algumas características, né, dos governos totalitários e tal, de algum modo, a gente sempre tem algumas ideias que se relacionam, mas é interessante quando a gente estuda alguns processos, compreender as diferenças de cada um. Para muita gente, né, tem semelhanças, a gente vai discutir isso na aula do stalinismo, mas é interessante verificar também as diferenças, porque pode ser que te cobrem numa redação as diferenças entre um regime e outro. Tá? Aqui a gente está vendo a figura do Lenin, que é um dos líderes da Revolução Russa e que vai ser personificado ali como uma figura que vai acabar libertando o operário de um regime que vinha o oprimindo. A apropriação de conceitos marxistas para essa revolução, ela acontece. Contudo, há quem analise que o stalinismo vai fazer aí uma releitura do marxismo, adaptando aí a sua figura de poder. Então há muitas discussões e contradições a respeito disso, e o nosso objetivo aqui é mostrar para você onde que elas figuram, tá? Então aqui está essa figura, aqui tem as pessoas segurando algumas armas, né? Você percebe as pessoas em punho em torno aí desse líder, né? Perto do líder. O que vai ser então, em resumo, em linhas bem gerais, a Revolução Russa? Ela é o levante popular contra o governo do Tsar Nicolau II. Esse levante acontece ainda durante a Primeira Guerra. Então o pau está comendo lá na Primeira Guerra e no meio disso a gente tem um regime, tem um governo
na Rússia, que é um governo que não está muito atento aí à modernidade de um processo que está acontecendo pelo mundo. Essa modernidade, para alguns, é entendida como o advento do capitalismo industrial já entrando firme no mundo, e para outros é uma modernidade nos próprios processos produtivos mesmo, que acabavam atrasando a Rússia nesse contexto mundial. É interessante a gente falar também que apesar da opulência vamos dizer assim, da realeza russa, e se você for ver as fotos você vai ficar impressionado, porque eu quando fui pesquisar, e antes mesmo dessa aula, eu sempre procurei saber um pouco, porque a história do que antecede a Revolução Russa, quando a gente fala desse império, a gente está falando de uma opulência, de uma riqueza e de muitas histórias fantasiosas a respeito de muitas superstições, e é muito interessante se você for pesquisar esse contexto, porque é algo que nos escapa às vezes quando a gente lê história. Então, se você se interessa por outros aspectos da história contemporânea, dá uma olhada que você vai ver coisas ali que vão te chamar a atenção quando fala desse governo do Czar Nicolau. Então a gente tem um cenário que é de pobreza, um cenário que não tem uma ideia, uma projeção de desenvolvimento. A gente tem também algo que é muito latente e que vai ser nevrálgico para eclodir essa revolução, que vai ser a submissão desses camponeses a uma nobreza latifundiária que era subjugada ao czar. Então a gente tem um cenário que, se você for remontar, é um sistema feudal. Nós estamos num processo mundial aqui em que isso já não dá mais conta da ascensão de novas classes e novas demandas, né, relacionadas, por exemplo, à mudança de modelos produtivos. Então, como é que convivem essas classes no meio disso, né? Aqui eu acabei de falar para vocês. A gente está falando de um sistema de produção feudal baseado nessa estrutura. Ora, não tem como se sustentar isso no longo prazo. É interessante também a gente remeter aqui, eu até trouxe as pinturas aqui, né, para vocês darem uma olhada, aqui eu não pus, mas é contrastante mesmo, essa opulência em relação aos camponeses, por exemplo, e aos operários. Jornadas extensivas, porque vai ter sim jornadas extensivas de trabalho, vai ter ali uma produção imensa, e o excedente, não só o excedente, mas grande parte dessa produção não ficava com esses camponeses. Então esse sistema era um sistema que não dava mais conta da ordem do mundo. Aqui a família, o que me chama a atenção aqui para você ver é justamente essa austeridade, né? As roupas, tem até essa bebezinha no colo aqui que você vê, né? Uma bebezinha que chama atenção assim pelo inusitado dessas imagens. E isso aqui a história dessa família é uma história bastante trágica. Posso demorar aqui, senão eu me empolgo para falar, mas se você se interessa, procure saber sobre o Nicolau, Czar II, de onde ele vem, que é bem interessante, e procure saber sobre Rasputin. Só estou te contando isso só para você saber quem foi o Rasputin e qual que é a relação dele. É bem interessante. Qual que é o contexto, então, desse cenário que a gente tem? Essa opulência dessa família, tá tudo funcionando às mil maravilhas dentro dos palácios, com tudo lá fora. O que é que acontece? Quem fala russo aí, me corrige, mas existe lá fora uma forte repressão às liberdades individuais. Nós estamos falando do contexto da Primeira Guerra. Então existe uma espécie de uma polícia, de um grupo organizado lá, que chama Ocharana, que era um grupo que não tinha muita conversa não. Então a gente tem repressão à opinião, dos mecanismos de imprensa, a gente vai ter controle do ensino e dos tribunais, ou seja, a gente está num governo ali que acaba se situando também na urbe, acaba controlando todas as situações. Como é que as pessoas conseguem se manifestar diante disso? Se há uma carestia, por exemplo, se os desejos delas não são atendidos, elas não poderiam opinar, não poderia aparecer aquilo que estava de errado com esse governo. Então há sim uma repressão à imprensa. É interessante a gente falar aqui também que já nesse tempo já se observava essa prática que vai ser usada a exaustão pelo Stalin de enviar os criminosos, sejam criminosos políticos, como aquelas pessoas entendidas ali como delinquentes e dissidentes, para a Sibéria. A Sibéria vai virar o lugar em que todo aquele que discordasse tanto desse governo como a posteriori do Stalin é mandado lá
para ficar exilado e ficar esquecido do resto do mundo. Aqui é interessante falar que muitos dos trabalhadores, muitos dos operários, a gente está falando da configuração de um sistema que sim, também tem forte industrialização, e muitos desses trabalhadores acabam também para trabalhar em algumas cidades. Então você verifica o desenvolvimento ali de um processo de industrialização. Tudo isso não vai significar ganhos reais para o povo, não. O que vai acontecer, e isso aumenta a revolta, é que esse capital de produção ele vai se concentrar na mão dos banqueiros e dos empresários industriais. Você pense que nesse cenário a gente está falando, então, de algo da realidade. Aquela opulência, aquela riqueza, né, toda aquela fleuma de manter essa configuração de um império, de alguém que manda, né, que tem com base nas hierarquias, mas é alguém que está muito descolado das reais necessidades das pessoas. Não dialogava a forma de vida do czar com o que a população estava vivendo. O que a gente tem nesse cenário é um cenário de fome, um cenário de desemprego, porque não tem emprego para todo mundo, e de diminuição dos salários. O que isso quer dizer? Diante, por exemplo, de uma situação ali que não vende esse excedente, ou o mercado está um pouco desaquecido, até porque a Rússia se situa por fora dessa rota, digamos assim, né, dessa roda capitalista, industrial, já que isso não é muito bem claro, o que vai ter sim é um grande índice de diminuição dos salários e desemprego. As pessoas falam, pois é, e aí? Como é que as pessoas, como é que vive um operário, como é que vive um camponês diante de uma realidade dessa? Vai acontecer, eu estou falando meio rapidinho, mas se você tiver alguma dúvida, você escreve aí nos comentários. Vai acontecer então que alguns grupos e alguns partidos políticos que precisavam ficar à margem e, sobretudo, muitos deles precisavam sair do país, porque não havia esse espaço para o debate, vai acontecer que eles vão se organizar então com formas ali de se opor a esse governo que já não dá mais conta da realidade, né? Então o que a gente tem? O Partido Social Democrata, que é um partido que vai ser fundado pelo quem falar russo me corrige aí, que é o Plekhanov e o Lenin. Então eles vão acabar aí criando uma oposição forte, exigindo ali que os interesses dos operários e dos camponeses sejam atendidos. O que vai acontecer é que dentro dos partidos, e isso é interessante a gente trazer porque isso também pode ser lido à contemporaneidade, existem divergências políticas e divergências ali que se situam no campo de ação. Aqui a gente tem duas bem evidentes, né? Eu acho que é interessante trazer que os bolcheviques eram aqueles líderes, aqui no caso era aquele grupo, né, dentro desse partido social-democrata liderado pelo Lenin. O Lenin acreditava que tinha que sair aí do blá 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 e partir para ação. Então o que está acontecendo? A gente tem que parar de ficar aí conversando, fazendo baixo-assinado, ficar em frente de palácio exigindo, e vamos partir, porque vai ficar a vida inteira nessa. Então para o Lenin precisava haver uma ação mais efetiva, sugerir mesmo que as pessoas pegassem armas para se fazer uma revolução. Os mencheviques, que são uma minoria, né, os bolcheviques a maioria, e a minoria eram os aqui no caso, usando o termo da palavra, eles eram liderados pelo Plekhanov, que era um sujeito que tinha um entendimento mais brando da situação. Então ele acreditava que realmente chegar ao poder a gente dá para fazer, mas tem que ser por meio das vias normais aí e pacíficas, como por exemplo pedir para ter eleições. Então o que a gente está sugerindo também, né, governo, é que a gente também tenha condições de nos organizarmos como possíveis aí representantes do povo, e a gente tenha esse espaço dentro do parlamento para conseguir então que os nossos anseios sejam ouvidos. O que vai acontecer nesse percurso vai ser determinante para que aconteça então essa revolução. Por quê? Vai haver violência por parte dos guardas do Império em 1905. Em 1905, que é interessante a gente falar, vai um grupo, mais ou menos uns 1000 operários, na frente lá
do palácio, e eles entregam uma espécie de um baixo-assinado ali, pedindo algumas mudanças, solicitando essas questões relacionadas à representatividade política, dentre outros. Quando os guardas do palácio vê aquele monte de gente chegando, eles falam, então aqui é tacar fogo, não teve muita conversa, e tacaram fogo para cima das pessoas. O saldo disso foi 1.000 pessoas mortas ali, né? Gente que não se sabe se estava todo mundo armado, se tinha um pouco armado, mas de modo geral se convenciona a falar que realmente eram pessoas. Tem uma pintura, essa pintura é interessante porque ela mostra as pessoas meio, tá aqui ó, gente que foi realmente ali só para, né, trocar uma ideia e foram reprimidos violentamente. É interessante falar que isso aqui fica conhecido então na história como Domingo Sangrento. Pronto. Bastou essa situação, uma situação que é limite, para que a população fosse inflamada a se voltar contra esse governo. O que a gente vai ter é que vai haver uma onda de protestos que vai acabar se espalhando, né? Então você vai ter algo que é isolado e começar ali, você pode ter certeza, não vai haver mais sossego. Quando a gente tem esse processo, no meio desse turbilhão, o czar fala, então é o seguinte, eu já entendi, eu vou fazer, então, vou dar um jeito de assinar algo aqui para que vocês, então, façam parte, tenham a possibilidade de participar dessas eleições. As eleições ficaram, às vezes cai em redação esse termo, cai em prova para te confundir, Domingo Sangrento, Duma. Então, Duma é essa convocação das eleições após essa onda de protestos que acontecem em toda a Rússia, porque você imagine, um monte de gente morre e de repente, mas o que é isso? Para onde é que a gente vai? Então, a Duma, ela vai ser essa convocação, é assim conhecida, e na sequência a gente vai ter aí uma manobra do governo, isso a gente está falando do ano de 1905, julho de 1905. A gente vai ter que busca aí ganhar tempo para abafar essas ondas revolucionárias e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente já está cumprindo tudo o que foi pedido, a gente está cedendo para vocês espaço no parlamento, tá ok, então acaba a conversa aqui e a gente não tem mais esse problema. Acontece que o povo não vai cair na deles não. Se em 1905 o poder não é tomado, é a partir dos anos seguintes a gente vai ter um enfraquecimento muito grande do governo de Nicolau II, e esse enfraquecimento ele vai se dar não só por falta de apoio, mas também por uma série de situações que envolvem a família, que vão acabar enfraquecendo essa visão da nobreza, por assim dizer, e acontece então, finalmente, essa fase de deposição do Nicolau II. Quem ascende ao poder nesse contexto vai ser, aqui vai ser, mas eu vou conseguir, o Alexander Fyodorovich Kerensky, que é um político aqui também, um político do partido, né, que vai acabar governando durante esse tempo, que é um governo provisório, entre julho de 1917 e novembro de 1917. Então, nesse momento, se instaura aí um regime socialista. A partir daí, esse regime socialista interpretado a partir desta tomada de poder, vão reconfigurar esse discurso para atender as demandas da população. O que significa retomar e reconfigurar esse discurso? Liderados então ali, se a gente for pegar o Trotsky, né, o grande calo do Stalin foi o Trotsky, né? Depois eu vou mencionar mais ou menos aqui no finalzinho o que vai dar essa dissidência. Então, pelo Lenin e pelo Trotsky, eles vão liderar então os bolcheviques, né, que a maioria vão para lá e vão sugerir o seguinte. Então vai ter um congresso, nesse congresso vai haver uma série de propostas, tipo como se fossem propostas de governo, que se baseiam no seguinte: paz, terra e pão, e finalmente todo o poder aos sovietes. Presta atenção nessa última, todo o poder aos sovietes, tá? Só guarda o que eu te falei, porque você vai lembrar disso depois. Muito bem, então se todo o poder aos sovietes, todo mundo que vive em solo russo, que é entendido ali como russo,
né, que faz parte dessa configuração de povo-guarda que eu estou te falando, tem direito, então, à distribuição de terras, né? Então os bancos agora vão ser todos estatais, as indústrias também, e o poder é distribuído entre os operários. Ótimo, então a gente tem uma descentralização do poder, né? Na teoria parece algo interessante. Então você vê que se configura como uma alternativa a um modelo, por exemplo, que acaba por deixar que as pessoas vivam sempre à sombra, por exemplo, de um empresário. Então elas vão ter ali a possibilidade de ter a sua terra para ter o seu crescimento, para que tenham ali uma longevidade em relação à sua família, para que possam viver daquilo que plantam. A gente tem também essa ideia de poder distribuindo e que as pessoas têm voz para trazer os seus anseios e tal. Parece tudo muito interessante da gente pensar que há essa alternativa a um poder, por exemplo, baseado numa ordem capitalista mundial. Contudo, na prática, não vai funcionar muito assim, porque vai ter aí, na leitura do Stalin, uma visão muito ao pé da letra do que vai significar, então, essas ideias, né? Ele vai reconfigurar isso aqui e vai transformar esse discurso numa coisa que vai se tornar algo assustador para a história contemporânea e para a história da humanidade. O que é interessante a gente saber também, para além disso, quando a gente fala de distribuição de terras, isso também vai configurar uma forma de massacre de alguns povos. Porque chega uma hora que não tem terra para todo mundo. Se não tem terra para todo mundo, e eu entendo que você não é muito bem, você não é soviético não. Você tá com a cara de que você tá meio que você não pertence aqui, eu acho que você vai ter que ir embora e eu vou tomar a sua terra. Você vai para outro lugar, a sua família vai junto. Mas é minha terra, eu vivo aqui, realmente não me interessa. Nós temos um projeto de governo, nós temos um projeto aqui e você não se enquadra porque você não vou com a tua cara, não acho que você... Eu estou brincando aqui, mas claro que não foi desse jeito, mas na prática algumas medidas funcionaram meio assim. Então a gente vai ver também depois, em 18, um ano depois, a gente vai ver o assassinato do czar e de toda a sua família. É um negócio trágico. Se você tiver oportunidade, eu até vou colocar o link embaixo para você, tem uma matéria da revista, eu não vou lembrar agora, mas é uma matéria muito legal que vai mostrar todos os pormenores, tudo o que aconteceu no assassinato dessa família e quais são os mistérios que circundam essa morte, como é que foi, porque havia até uma premonição. Eu não vou me empolgar, mas é muito interessante, eu vou colocar o link para vocês estudarem. Chegamos ao poder, era isso que a gente precisava, então muito bem, nós queremos então que seja distribuído esse poder, que seja distribuído os modos de produção, aqui entendidos no contexto, né, da Revolução Russa, entre todas aquelas pessoas que compõem essa grande nação, essa grande pátria. Então, tá aqui uma imagem que vai mostrar os símbolos também, né, desse processo, e aí a gente vai ter um fato que vai ser resultante, assim, da ascensão de um sujeito aí que, né, se iguala aí entre os grandes ditadores do mundo, que é a morte do Lenin, que vai fazer isso em 24, aí a gente já está falando de um contexto de mais de 7 anos da Revolução Russa, o Lenin morre. Aí a gente vai ter um embate entre o Trotsky e o próprio Stalin, e o Trotsky tinha uma outra ideia sobre o que seria essa revolução, como, por exemplo, destituir dela essa ideia de que fosse algo universal, né? Ela tinha características então tem muitas dissidências, eu não consigo falar de todas agora, mas é só para você saber que vai haver, porque muita gente acha que quando a gente fala de, por exemplo, de comunismo, de socialismo, são coisas que se completam, há muita confusão mencionando um e outro, mas de modo, para a gente entender nesse processo do stalinismo, é interessante a gente observar que haviam algumas divergências entre eles. E uma das divergências vai causar, por exemplo, inclusive, a morte. Uma das divergências vai ser ocasionada pela uma fala que precisa... no Trotsky, que precisa parar o Stalin, que ele é um cara aí que tem umas ideias um pouco radicais, né, que vai ficar evidente aí na história. E ele vai
Então, muito bem, então você vai ser... Ele está no México e ele vai ser morto no México aí por alguém amando do Stalin. E eles eram pessoas que comungavam ali, pelo menos do mesmo meio, e estavam inseridos nesse processo juntos. E, né, o Stalin, então, que a gente vai ver na nossa próxima aula, ele vai inaugurar esse período totalitário, que é traumático, e a gente vai ver quais são essas características e por que algumas se diferem do nazismo. E, finalmente, o stalinismo, ele não é um processo que vai se dar de uma maneira linear, e ele pode ser dividido a partir das suas decisões econômicas, sociais e culturais. Então, um dos aspectos que costuma se falar muito, se cair para você, é, por exemplo, do stalinismo formatado lá para resolver todos os problemas em 5 anos. Então, é um plano ali de um plano econômico e um plano social que vai reverberar de muitas formas na sociedade, é o que a gente vai ver agora. Então, essa urgência em resolver alguns problemas era para dar a impressão, ou para dar conta, de que o stalinismo ali era uma alternativa a essa ordem mundial e que, se fosse preciso se valer pela força para se manter firme, assim seria. Então, a gente não cansa de falar, mas é interessante sempre trazer, caso se pergunte, que justamente o stalinismo, a União Soviética, vai derrubar a Alemanha, né, em 1944, e vai ser uma das grandes inimigas aí do nazismo, do nazifascismo. Já vinha flertando ali um pouco, mas não se juntam, não. Há um embate ali que acaba por expulsar as tropas, e é aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Sim, é aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. A gente vai ver isso quando a gente for falar dos Estados Unidos, depois a gente conversa. E, finalmente, a gente tem, sim, a configuração da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial como uma potência industrial, e olha só, a gente vai ver, isso vai perdurar, só anota, até a Guerra Fria. Tem chão, não se encerra. Agora vou passar para vocês, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre stalinismo.